Olá, olá pessoal, deixa eu ajeitar aqui o cabelo. Vamos lá. Me pediram para eu não repetir a camisa para ficar mais fácil de manter e acompanhar os vídeos. Não sei se eu estou repetindo, então foi mal aí se eu tiver com a mesma camisa que algum vídeo, tá? Ok. Então vamos lá, vamos começar. Tem sido muito bom aí o feedback de vocês. Eu só reforço que, se possível, continuem me dando, né, como tem sido a leitura, tal, como tem sido acompanhar, porque isso foi uma ideia que eu tive, mas particularmente eu não sei como tem sido a experiência aí para vocês, né? Então eu espero que esteja sendo algo interessante, tá bom? Vou compartilhar aqui. A partir de hoje, sempre quando eu for gravar, eu vou comunicar lá no grupo do Telegram, porque aí vocês podem, de repente, participar, né, ao vivo, quem estiver disponível. Eu confesso que eu não consigo gravar sempre na mesma hora, não, porque os dias são bem agitados, né? Então tem dia que eu gravo pela manhã, tem dia que eu gravo à tarde, tem dia que eu gravo à noite, como hoje, né? Mas vamos lá. Nós estamos no capítulo 3, né, que é Confia no Inconsciente. Né? E só checando aqui se é isso mesmo. Isso, confia no teu inconsciente. E aí nós estamos no texto Curiosa, né? Ok, então vamos lá. Deixa só eu deixar aqui uh, isso, ok. Então, vamos lá. Uma mulher que veio à universidade. Opa! Então, uma mulher que veio à universidade, né? Malu chegou aí. Ok, Malu, seja bem-vinda. Então, o texto que eu estou lendo, né? Olá, Malu, bem-vinda. Mais alguém chegando também. Legal, né? Essa ideia de fazer a leitura com o pessoal que puder fazer ao vivo. Então, vamos lá. Uma mulher que veio à universidade mantinha sempre a mão esquerda sobre a boca. Na aula, dizia suas lições com a mão esquerda debaixo do nariz, cobrindo a boca. Quando caminhava pela rua, cobria a boca com a mão esquerda. Nos restaurantes, ao comer, ocultava a boca com a mão esquerda. Deixa eu ver aqui. Olá. Quando dizia suas lições, caminhava pela rua, comia nos restaurantes. E legal, muita gente chegando aqui. Bem-vinda, Celiana também. Bem-vinda, Thelma. Ok. Bom, então vamos lá. Bem-vinda, Thelma. Bem-vinda, Celiana. Então vamos lá. Quando dizia suas lições, caminhava pela rua, comia nos restaurantes, mantinha sempre a mão esquerda sobre a boca. Pois bem, isso atraiu meu interesse. E eu empenhei. Pode ficar à vontade que eu vou aceitar quem entrar. Tá? Ok. E eu empenhei-me. Onde eu estava? Depois de muita insistência. Pois bem, isso atraiu meu interesse. E eu empenhei-me em estabelecer relações com ela. Depois de muita insistência, consegui que ela me contasse uma terrível experiência vivida aos 10 anos de idade. Ela sofreu um acidente de carro e foi arremessada através do para-brisa. Uma experiência desesperadora para uma menina de 10 anos de idade. O vidro do para-brisa cortou sua boca e havia muito sangue sobre o capô do automóvel. Talvez essa quantidade enorme de sangue, aterradora para uma menina de 10 anos, fosse apenas uma mancha de sangue. Mas para ela, o tamanho da mancha era enorme. Isso é muito importante, né? O que Erickson comenta aqui, porque percebam que como ele compreendia a natureza humana, né, das emoções humanas,
ele vai compondo um cenário com os contos didáticos em que ele vai conseguindo trazer características específicas daquela situação. Então, características específicas, por exemplo, de uma criança de 10 anos, né? Então, ele diz aqui, ó, talvez essa quantidade enorme de sangue, o que deve ser aterrorizadora para uma menina de 10 anos, fosse apenas uma mancha de sangue. Então, para mim, como adulto, como quem já lidou com sangue em hospital e tal, podia ser pequeno, né? Mas do ponto de vista de uma criança de 10 anos, era enorme, né? Cresceu convencido de que tinha na boca uma cicatriz horrível. E era por isso que a cobria, porque não queria que ninguém visse aquela cicatriz horrível. Eu disse-lhe que lesse algo a respeito de cosmetologia, e assim ficou sabendo que havia apliques, entre aspas, postiços de todas as formas, circulares em forma de lua, em forma de estrelas e etc. Ficou sabendo também que as mulheres colocavam esses apliques dentro dos lugares que consideravam atrativos. Convencia de que me trouxesse alguns desses apliques. Perceba também que Erickson ele tinha um vasto conhecimento sobre tudo, né? O Erickson não era aquele intelectual que falava somente dos livros de um autor X e com muita intelectualidade. Não, o Erickson ele preferia saber um pouquinho de cada coisa que ia compondo a natureza humana, né? Então, é muito interessante como o Erickson construiu esse conhecimento, né? Esse nível de aprendizagem. E depois, na intimidade do seu quarto, desenhasse um esquema da sua cicatriz em tamanho real. Então, Erickson convenceu ela de que trouxesse alguns desses apliques e depois, sozinha, né, desenhasse um esquema da sua cicatriz em tamanho real. O resultado foi uma estrela de 5 pontas, de tamanho igual ao de um aplique postiço. No entanto, para ela, a cicatriz aparentava ser maior que o rosto. Percebam outro detalhe. Nós estamos falando aqui, o Erickson morreu em 80, né? No ano de 1980. Então, nós estamos aqui falando em um período onde o Erickson estava atendendo. Então, vamos colocar ali que tenha sido nesse intervalo de 30 anos, entre 50 e 80. Nesse período, a relação que nós tínhamos com a própria imagem era uma relação diferente, né? Hoje nós temos celulares, câmeras, fotos, né? E naquele período era diferente, né? Então, perceba que é uma mulher que não quer que as pessoas vejam a sua cicatriz, que tem essa imagem, essa autoimagem, como o Erickson fala, né? E que, na sua visão, a cicatriz aparentava ser maior do que o próprio rosto, né? E então, consegui convencê-la a sair com um dos estudantes. Deveria levar consigo 2 pesadas bolsas. Aí vamos começar as intervenções do Erickson, que eram extremamente criativas, né? Então, deveria levar consigo 2 pesadas bolsas para que mantivesse as mãos ocupadas, longe do rosto. Nessa saída e nas outras que se seguiram, descobriu que, quando permitia que seu companheiro a beijasse, então perceba para que ele queria que ela levasse as 2 bolsas, né? Para manter as mãos longe do rosto. Se quando o acompanhante a beijasse, ao despedir-se, invariavelmente ele o fazia do lado da boca que tinha a cicatriz. Ainda que sua boca tivesse 2 lados, o rapaz invariavelmente a beijava onde tinha a cicatriz. Ao primeiro homem que a acompanhou, ela não se animou a permitir que desse um beijo de despedida. O segundo beijou-a do lado direito. O mesmo acontecendo com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto. O que ela não sabia é que era curiosa e que, quando tinha curiosidade por alguma coisa, sempre inclinava a cabeça para a esquerda, de modo que o homem via-se obrigado a beijá-la do lado direito. Cada vez que conto essa história, olho ao meu redor. Todos vocês ouviram falar da linguagem subliminar, mas não sabem que também há uma maneira subliminar de escutar. Quando conto isso, todas as mulheres franzem os lábios, e eu sei no que estão pensando.
Observe a vizinha vendo o bebê recém-nascido e veja os seus lábios franzidos. E pode-se ter a certeza exata sobre que momento ela vai beijar o bebê. Ao notar para que lado essa moça inclinava sua cabeça de forma característica, quando tinha curiosidade por alguma coisa, Erickson pôde prever que ela inclinaria sua cabeça para o mesmo lado quando fossem beijá-la. Interessante isso, né? É o que a gente chama de, quando a gente estuda o Erickson, a gente chama de pressuposição comportamental. Ele pressupõe um comportamento, né? Está nos ensinando a importância de usar a informação que o paciente põe inconscientemente à nossa disposição. Erickson ajudou a moça a descobrir o que ela já havia descoberto, ou seja, que quando sua curiosidade era despertada, ela inclinava a cabeça. Com o objetivo de ajudá-la a descobrir isso, ele impediu-a de recorrer ao seu mecanismo habitual de defesa ao cobrir a boca e sua cicatriz com a mão esquerda, né? Desta forma, então, ela pôde concluir que vários homens haviam de beijado desse lado, o que não era nada surpreendente. Erickson utiliza aqui uma estratégia bem conhecida pelos mágicos, né? Dirigir nossa atenção para um determinado lugar, quando na realidade as coisas estão acontecendo em outro lugar. Por exemplo, leva-nos a perguntar por que cobrir a boca com a mão esquerda, sendo que na verdade isto não é importante. Ele está observando a maneira como a moça inclina a cabeça, e isto é o que importa em toda a história, né? Então, esse conto traz muito do trabalho do Erickson, de observar o background daquele sentimento, o pano de fundo, né, daquele sentimento primário, né? A pessoa chega e fala assim, Erickson, eu me incomodo com a minha cicatriz, ou eu me incomodo né, eu escondo ela e tal. E ele vai em busca desse pano de fundo, o que é que está por trás, né? Então, o que é interessante é porque o Erickson sacava isso muito rapidamente. Enquanto que nós, né, seres humanos comuns, a gente ainda precisa de tempo para estruturar, para organizar, para pensar, para refletir, né? Alguns alunos acham que eu tenho uma certa rapidez em perceber essas coisas, né? Mas, na verdade, é treino. E a minha percepção desse background, ela é uma percepção ainda muito distante da do Erickson, porque eu aprendi através dele, né, a olhar para isso, assim, o que é que mantém esse comportamento ou esse sintoma, né? Então, basicamente, era nesse caso a curiosidade, né? Mas aí cada um vai ter uma dinâmica diferente, tá bom? Eu vou ler mais um texto, tá? Quem está aqui acompanhando e quiser ou precisar sair, fica à vontade. Ou também, se quiser ou precisar fazer alguma pergunta, também fica à vontade. Eu sugiro que use o chat, né? Porque como esse vídeo vai lá para o grupo, então pode fazer no chat que no final eu respondo, tá? Eu vou ler mais um texto antes da gente fechar, porque eu tenho procurado que os vídeos sejam curtos e objetivos para não ficar cansativo também. Lembre que esses textos fazem parte de um compilado para justificar a necessidade da gente confiar no nosso inconsciente e para nos explicar como fazemos isso, né? Como é que a gente confia no inconsciente, né? Então, por exemplo, no caso da curiosidade desta jovem, confiar no inconsciente é perceber que existem comportamentos involuntários associados a esse sentimento, a esse comportamento dela, né? Ok. Professor Rodrigues, eu entro em estados de transe para ser mais sensível a entonações e inflexões de voz dos meus pacientes e para poder escutar melhor, ver melhor. Entro em transe e esqueço-me da presença de outras pessoas. E as pessoas percebem que eu estou em transe. Um professor de psiquiatria do Peru, chamado Rodrigues, escreveu me dizendo que queria fazer psicoterapia comigo. Eu conhecia sua reputação.
Sabia que era muito mais culto do que eu. Sabia que era mentalmente mais ágil e mais rápido do que eu. Considerava-o mais inteligente do que eu. E eis que me solicitava para eu ser o seu psicoterapeuta. Perguntei-me: como posso trabalhar com um homem mais brilhante, culto e ágil do que eu? Era um espanhol de Castilha, extremamente arrogante, arrogante e implacável, ofensivo no trato com as pessoas. Ofensivo no trato com as pessoas. Chamei-o às 2 da tarde. Tomei nota do seu nome, lugar de residência, local onde estava hospedado, estado civil, todos os dados. Em seguida, levantei os olhos para perguntar-lhe como você vê o seu problema. E a cadeira estava vazia. O Erickson, o Zweig dizia que o Erickson, ele escutava atentamente as pessoas, mas atentamente nesse sentido, né, de buscar o que é que estava inconsciente, tá? Então, em seguida, levantei os olhos e perguntei-lhe, né, como você vê o seu problema? E a cadeira estava vazia. Olhei o relógio, não eram quase 2, mas sim quase 4 horas da tarde. Dei-me conta de que tinha nas mãos uma pasta de cartolina com folhas de papel dentro. Compreendi então que havia entrado em transe hipnótico para entrevistá-lo. Um dia depois de 12 ou 14 sessões de terapia, Rodrigues deu um salto e exclamou: Dr. Erickson, você está em transe. Despertei, é interessante, né? O Erickson então entrevistou ele e às 4 horas somente voltou desse estado de transe e percebeu que já tinha realizado a entrevista, né? Despertei e numa 14ª sessão, né? O Rodrigues, né, saltou e disse isso, né? Doutor Erickson, você está em transe. Despertei e disse: sei que você é mais inteligente e mais brilhante do que eu, mentalmente mais rápido e muito mais culto, e que você é muito arrogante. Achei que não poderia tratar seu caso e perguntei-me como o faria. Até que, ao término da nossa primeira entrevista, soube que minha mente inconsciente tinha resolvido tomar para si essa tarefa. Sei que em minha pasta tenho folhas de papel com anotações. Entretanto, não as li. Lerei agora assim que você for embora. Rodrigues olhou-me colérico e apontando uma fotografia disse: são seus pais? Sim, respondi. Qual é a ocupação do seu pai? Perguntou ele. É um fazendeiro aposentado, respondi. Camponeses! Exclamou Rodrigues com desdém. Bem, eu sabia que ele era conhecedor de história, então eu disse: sim, camponeses. E pelo que sei, o sangue dos meus antepassados bastardos pode estar correndo nas suas veias. Ele sabia muito bem que os vikings haviam conquistado a Europa. Depois disso, comportou-se como um bom rapaz. Bem, isto de o sangue dos meus antepassados bastardos poder estar correndo nas suas veias precisou ocorrer-me rapidamente, né? Que é o que o próprio Zweig diz assim: há muito de inspiração no trabalho do Erickson. Sim, há. Mas a inspiração que o Erickson recorria era nesses momentos, né, que eram necessários a alguma saída desse tipo, né? Eu estava a par de que Rodrigues tinha deixado a Inglaterra sem pagar a Ernest Jones seus honorários como psicanalista. Só um parênteses, né? Ernest Jones é um pupilo de Freud, né? Um seguidor de Freud, que inclusive recebeu a tarefa de traduzir as obras do Freud, né? Que o Freud escreve em alemão e permite a tradução para o inglês, e aí somente a tradução do Ernest Jones, e aí em seguida dessas obras do inglês é que são traduzidas para as outras línguas, né? E que saiu da Duke University deixando dívidas para trás. No início da nossa última semana, pedi a ele que me desse o nome de todas as pessoas importantes que ele conhecia e anotei seus endereços. Ele ficou muito contente de poder gabar-se dessa forma. Depois de escrever todos, perguntei-lhe: vai pagar com cheque ou dinheiro?
Ele respondeu: você preparou-me uma cilada. Acreditei que fosse necessário, repliquei. Devo cobrar pelo que faço. Então, o Erickson, sabendo que ele devia, né, ele pediu primeiro o nome das pessoas importantes, né, porque aí, caso ele não quisesse pagar, o Erickson teria como cobrar dessas pessoas ou comunicá-las, né, que ele não... Uma espécie de chantagem emocional, né? Assim recebi meus honorários. Por qual outro motivo quereria eu averiguar nomes e endereços de todos os seus amigos importantes? Quando ele entendeu isso, percebeu a chantagem, né? Essa era uma das histórias prediletas de Erickson para demonstrar o valor do estado de transe para o terapeuta, né? Lembrem-se que sempre tem uma proposta, né? Então, como a proposta desse capítulo é confiar no inconsciente, então o Erickson chegou a confiar tanto no inconsciente de deixar que ele assumisse em determinado momento aquela relação, já que conscientemente estava levando ele à dor e ao sofrimento, né? Então, que lhe permite encontrar a melhor maneira de responder eficazmente aos pacientes. Quase não requer comentários. No relato, destaca-se a importância de que, ao tratar pacientes arrogantes, o terapeuta os domine. Erickson chega a isso acentuando inicialmente em que aspectos ele realmente era inferior a Rodrigues. Assim, o fato de ter sempre a última palavra torna o trabalho mais eficaz. Não está transmitindo uma submensagem, mesmo quando nos sentimos inferiores a outra pessoa, mesmo quando nos acreditamos pouco qualificados. Se nos aprofundarmos em nossa mente inconsciente, encontraremos recurso para igualar a situação ou para nos situarmos numa posição superior. Esse é um ensinamento para terapeutas, né? Talvez para isso tenhamos que rastrear até nossos antepassados, como fez Erickson. E não há nada de mal nisto. De fato, Erickson não nos teria privado dos nossos dons e recursos herdados. Ele acreditava que cada pessoa deve usar todos os recursos que ela tem disponíveis, né? Ok, pessoal, então é isso, né? Próxima leitura iremos para os três sobrinhos do Pato Donald, mas vamos encerrando este nosso encontro por aqui, tá? Agradeço aí quem pôde entrar ao vivo. Eu vou ficar sempre comunicando, tá? As próximas vezes que eu for gravar também, como eu disse no início do vídeo, às vezes eu gravo de manhã, às vezes eu gravo à tarde, mas aí quem puder, ou às vezes à noite, mas aí quem puder entrar, né, tem esse benefício de já acompanhar a leitura e não precisar ouvir de novo a leitura depois, a não ser que queira, né, ouvir depois novamente, aí fica à vontade, tá bom? Obrigado aí pela presença de vocês, quem pôde estar aqui, e até o nosso, que ele lia vários livros, me identifiquei demais. Ele tinha vários conhecimentos, né? Então, ele entendia a natureza humana como algo que necessitava de muita informação, né? Ok. Lembre-se também que segunda-feira nós temos, né, o nosso encontro, então quem não se inscreveu ainda, vá lá no link e se inscreva. E em breve eu volto, né, provavelmente amanhã, com um novo vídeo aqui para vocês, com a nova parte da leitura. Um forte abraço, né? Vamos com calma, vamos, né, sem pressa de terminar o livro e vamos avançando na leitura até concluí-lo, tá bom? Então é isso. Valeu e até mais. Tchau, tchau.